da nossa vida. Por favor, projete para nós aí o primeiro slide da capa, para a gente dar seguimento. Estamos chegando, então, ao final do primeiro módulo. Nós temos estudado a respeito do que aconteceu com o homem depois da queda. E na próxima quarta-feira, o reverendo Natanael encerrará com o tema da teocracia à monarquia, essa transformação do modo de governo. E logo após iniciaremos então o segundo módulo, que tem a ver com quem é Deus. Vamos trabalhar os atributos de Deus. E eu queria que você convidasse outras pessoas para esse discipulado. Isso aqui é muito importante, fundamental para a sua vida de fé, sua vida cristã. Muito bem, vamos para o estudo da palavra. Juízes capítulo 2, versículos 1 a 5. Eu convido os irmãos a lerem comigo em voz audível. Juízes 2, 1 a 5. Hoje faremos uma visão panorâmica do livro de Juízes, pelo menos parte, vamos pincelar algumas coisas que a gente vai tratar a respeito deste período, o período dos juízes. Vamos ler a palavra do Senhor em Juízes 2, 1 a 5. Lemos juntos a palavra do Senhor. O título sugerido na nossa edição é Deus repreende os israelitas. Leamos. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. É muito importante a gente ver algumas coisas. Se você olhar o início, o primeiro capítulo de Juízes, nós encontraremos justamente a questão da desobediência do povo em não expulsar as pessoas da terra de que eles tomavam. E logo em seguida, então, você vê Deus falando que esses seriam adversários do povo, e pior, os deuses deste povo serviriam de laços para a vida do povo de Israel, ou seja, produzindo neles possibilidade de pecado. Então nós vamos passar aqui numa visão bem superficial, porém profunda, porque os textos reservados ou selecionados são a palavra de Deus, e por isso nós estaremos edificados. Bom, quando nós olhamos para o texto lido e olhamos para o livro de Juízes, nós encontramos Deus falando sobre uma aliança que Ele firmou. E a aliança que Deus firma, normalmente uma aliança tem duas partes, né? E tem exigências, tem deveres e tem privilégios. E no caso aqui, a ordem de Deus era, primeiro, não fazer aliança com o povo daquela terra, ou da terra para onde o povo iria. Ele não poderia se misturar com aquele povo, justamente pelo fato do perigo de ser levado à tentação da idolatria. E eles deveriam não só não fazer essa aliança, mas deveriam também destruir todos os altares e os ídolos daquela nação por onde eles passaram. Ordem de Deus. O tempo dos juízes
foi o tempo, talvez, um dos períodos piores do povo de Israel. Eu selecionei 2 versículos que, na verdade, o versículo repetido, que está em 17:6 e 21:25, que são os mesmos versículos. Pode ler um só que lerá os 2. Mas a repetição desse versículo mostra o estado espiritual e moral que o povo de Israel se encontrava. Por gentileza, leia em voz audível 17:6. Se você ler, se a metade ler 17:6 e a outra metade 21:25, leremos o mesmo versículo. Então a grande questão aqui é que cada um fazia o que achava ser certo. Então isso mostra a necessidade de um parâmetro. E é aí que eu venho falando para vocês a respeito das Escrituras Sagradas. E o meu desafio é: leiam sempre a Bíblia Sagrada, diariamente a Bíblia Sagrada, porque nenhuma experiência espiritual pode se igualar ou ser superior às Escrituras Sagradas. A palavra é viva. Eu não tinha combinado com a irmã Denise, e o que ela leu aqui hoje? 2 de Pedro 1, 21 e 22, é isso? Que toda a Escritura ela é inspirada, homens santos, inspirados, que escreveram, não é por uma inteligência humana. Por isso você precisa ter um parâmetro. O nosso parâmetro é a palavra de Deus. Quando nós confessamos a nossa fé, nós anunciamos que nós cremos, aceitamos e confessamos que a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, é a única regra de fé e prática da nossa vida. Então, quando você vive sem um parâmetro, acontece o que nós vamos ver agora aqui com o povo de Israel. O primeiro desvio nós encontramos em 2 versículos. O capítulo 2, versículo 11, e depois ele repete no 3:7. Por favor, leiam 2:11 e depois 3:7. Três, 7. Olha, quando você vê a liderança de Josué, é uma liderança muito bonita, uma liderança muito dedicada a Deus, e ele tem como ordem, no primeiro capítulo do livro de Josué, Deus dizendo o que deveria ser usado por ele para conduzir o povo. Quem se lembra? Para conduzir o povo, ele deveria estar fundamentado em quê? 1:9. Josué 1:9. Vamos lá? Pode abrir. A palavra de Deus, meditar e mais o quê? Ensinar. Como é que está aí 1:9? Podem ler. Josué 1:9. Você continua, eu não sei se é antes ou depois, aí vai dizer, medita nesse livro, o 8, de dia e de noite, e ensina este livro. A palavra de Deus foi, é e sempre será o parâmetro único para a nossa caminhada. Porque quando Josué conduz o povo, Josué morre, a primeira coisa que o povo faz é desviar-se do caminho do Senhor, como nós lemos 2:11 e 3:7. Quando nós temos um desvio, nós temos também um clamor. E quando temos um clamor, temos uma resposta de Deus.
É interessante isso porque eu quero que vocês pensem muito nisso, porque vamos trabalhar isso o tempo todo, por 7 vezes. Juízes 3, 9 e 10, por gentileza. O que aconteceu? Assim que o povo desviou-se do Senhor, o Senhor entregou esse povo aos inimigos. E este povo, sob o domínio dos inimigos, clamou a Deus. Clamou a Deus, Deus levantou um libertador chamado Otiniel. Ele casou-se com a filha de Calebe, aquela menina inteligente que ganhou terra, mas ganhou terra seca, e pediu fontes. Aí o pai dela deu as fontes para que ela pudesse cuidar do seu rebanho junto com seu esposo. E este homem foi levantado de Deus como resposta à oração. A gente precisa entender isso e vamos falar isso no final de maneira mais clara. Então, Otiniel é o primeiro juiz apontado como aquele que foi resposta para libertar o povo do primeiro desvio. Nós temos agora o segundo desvio, e esse segundo desvio acontece logo após a morte de Otiniel. Após a morte de Otiniel, o povo torna a fazer o que é mal perante o Senhor. Juízes 3:12, por favor, leiam. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Preste atenção. Josué morreu, o povo fez o que é mal perante o Senhor. Aí o Senhor entregou ao rei da Mesopotâmia. O povo clamou, levantou Otiniel. O povo voltou para Deus. Otiniel morreu, o povo de novo pecou contra o Senhor. E aí você tem um outro aspecto importante da oração. Foi só clamar, e Deus levantou Eude, que libertou o povo das mãos de Eglon, rei dos Moabitas. Juízes 3:15, por gentileza. O próprio Senhor. Hoje, deixa eu ver se era hoje que estava conversando com alguém, e dizendo que nada, até mesmo os piores ditadores do mundo, só agem de acordo com Deus. Deus é que permite. Lutero tinha toda a razão quando ele disse que o diabo é o diabo de Deus. Ou seja, Deus manda também no diabo. Ele domina o diabo também. Então, quando ele cuida do seu povo, vamos lembrar que tem uma aliança. Eu fiz uma aliança, eu não vou esquecer da minha aliança. E como é que ele mantém essa aliança? Ele mantém essa aliança fazendo com que o povo seja corrigido. E o povo clamando, ele responde. Esse rei, esse homem que foi levantado aí, Juízes 3:15, ele tem uma característica importante. Deixa a Vanessa perguntar primeiro. Sim. Vamos lá, 3:15. Então, quando o rei
dos moabitas. Pegou Israel, punindo Israel, clamou, o Senhor levantou Eude. E diz aí o texto que ele era um rei canhoto. E é interessante porque ele enganou as pessoas, que ele fez um punhal e colocou então do lado direito, e como todo destro, o pessoal ia procurar do lado esquerdo alguma arma, não encontraram. Ele entrou, e ali é o momento em que ele está sozinho com o rei, a figura, né, um desenho, em que ele coloca o punhal de tal maneira, e o rei era muito gordo, que o punhal entra todo, inclusive o próprio cabo, e a banha da barriga do rei se fecha, e o punhal fica dentro do rei. E é assim que Deus dá a libertação ao povo. Guarde isso bem. A instabilidade do homem e o cuidado de Deus e resposta de Deus a respeito do clamor. Vamos mais. Terceiro desvio. O povo de Israel, pela terceira vez, fez o que era mal perante o Senhor, após a morte do juiz Eude. E o Senhor os entregou a Jabim, rei de Canaã. Olha só o capítulo 4, 1 e 2, como é que está escrito. Uma coisa que a gente precisa fazer antes de seguir aqui é que esses episódios não se deram assim, coisa de uma semana, um mês, não, tá? Por exemplo, se você observar aqui, Otiniel, ele trabalhou e houve paz no período que ele trabalhou em Israel por 40 anos. E quando você olha para Eude, teve paz por 80 anos. Agora entra de novo o povo fazendo o que é mal perante o Senhor, mais uma vez a instabilidade, e o Senhor entregando agora ao rei de Canaã, o rei Jabim, e porque o povo está novamente longe do Senhor, caído, fugido, longe do Senhor. Olha o que o pecado faz com o ser humano. É uma coisa absurda, porque você tem momentos, espaço, e dentro de espaço o povo está sempre se afastando de Deus. E aí você tem novamente o Deus levantando. Agora ele levanta, tem a juíza Débora, que está julgando Israel nesse período. E ela chama então Baraque e fala para Baraque, vai lá que Deus vai lhe entregar na mão. Só que Baraque, ele é um homem meio frouxo, né? Aquele homem que precisa da mulher para fazer as coisas por ele. Ele fala para ela, se você não for, não vou não. Aí ela fala, eu posso até ir, mas só que a Deus vai dar a honra para uma mulher e não para o homem. É aí que entra Jael. Deus, com misericórdia e graça, levantou a juíza Débora, Baraque, e usou de forma honrosa Jael, mulher de Éber, que matou Sísera dentro da sua tenda. Lembra daquela história, como é que ela fez? Ele estava fugindo, né, e ela chama ele para se esconder na tenda, e ali, cansado, ele pede água, ela dá leite, e ele dorme, e ela então vai lá, pega uma estacazinha, e bate na cabeça dele, que atravessa a cabeça e entra no chão. E ela então chama Baraque e diz, olha, pode vir cá que o homem está morto. Se estiver cansado, não tome leite. Não tome leite na casa da mulher. Você não pode confiar muito não, porque dá leite e depois, aquele velho ditado, trata a Isela, se precisar, escadeira, né? Aquela coisa que a minha mãe falava, né? Mas Deus falou que ia fazer isso, lembra? Na boca da juíza, você pode até, eu vou com você, mas Deus vai tirar de você a honra de matar o inimigo. E aí Jael é a mulher honrada que garante ali. Por que razão? Porque normalmente decretava-se
vitória quando o principal morria. Quando o principal morria. E por isso, matar Sísera é a palavra de honra para Jael. Vamos então para o quarto desvio, Juízes 6, 1. Pela quarta vez o povo se desviou do Senhor e fez o que era mal. E por causa disso foi entregue aos, agora, midianitas. Vamos lá, leia para nós, por favor, 6, 1. Agora você tem uma afirmação de que, de novo, o povo fala, mas pastor, está chato isso. Isso é para você ver como é que é o seu coração, como é que é o meu coração. Se o Senhor não tiver misericórdia, nós desviamos. E por ter se desviado, depois, o que aconteceu? Midianitas dominam por 7 anos. Gente, agora imagina bem um povo viver sob o domínio do outro por 7 anos. Quantas coisas ruins aconteceram. Vem o clamor, e aí Deus levanta a história bonita de Gideão. Se você olhar aí, começa então no capítulo 6, mas eu vou chamá-lo apenas para ler o 8, versículo 10. Por favor. 8, 10. Agora, este fato, este episódio, para mim é um dos mais ilógicos que você possa imaginar. Vamos começar. Lá no início, capítulo 6, registra que Gideão era de uma tribo gigantesca, um homem de destaque, era isso? Não, pelo contrário, era a menor tribo e um homem sem destaque. Deus ama escolher as coisas mais fracas, não é isso? Deus ama fazer isso. É por isso que o Evangelho não é para os doutores. É por isso que o Evangelho não é para quem tem capacidade preparada em universidades. O Evangelho é para quem o Espírito Santo revela. Tanto pode ser um doutor, como pode ser simplesmente um Everson da vida. Não importa. O que Deus faz é revelar coisas grandes. E Deus fez isso desde o início, desde o primeiro momento. Olha só como Ele fez com Abrão e Sara. Deixou que Sara estivesse com 90 anos, Adão com 100, para fazer nascer o Isaac. Olha o que Ele fez com Jacó, Esaú, casado com Rebeca, Rebeca estéril. Por 20 anos, Isaac orou pela sua esposa. Deus ama usar o improvável. Quem se lembra da pregação aqui, domingo do dia 13, do pastor Igor? Vitor. Ele chega e diz, Davi vem lá, é um menino, um adolescente, não consegue nem pegar uma espada, nem vestir-se de armadura, e Deus usa aquilo para derrotar um gigante, para mostrar que Deus age no sobrenatural. E agora chega para este homem, o homem mais pobre, o homem mais simples, a tribo mais simples, diz, é você. Ele faz umas coisas com Deus lá, e Deus confirma e diz, olha, toma o exército, 32 mil soldados. Deus fala, tem gente demais. Aí o que acontece? Olha, manda os medrosos embora. 22 mil vão embora. Um exército com 22 mil de medrosos é complicado, né? Melhor que vão embora.
Você já imaginou? Você tem um exército de 32 e 22 são medrosos, os outros vão correr também. Ele fala, não tem gente demais ainda, manda beber água, quem jogar água na boca fica, quem abaixar para beber água vai embora. Só 300 lambe a água. Para piorar, Deus fala assim, não leva nem espada, nem nada, só um cântaro, uma tocha, coisas estranhas. E Deus faz com que, através dos gritos das 3 companhias, divididas em 100 pessoas, há um alvoroço e morrem 120 mil soldados, se matam. Deus agindo no sobrenatural em resposta à oração. Mas não para por aí. Quinto desvio, Juízes 8:33, depois 9:5. Com a morte de Gideão, o povo voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. Abimeleque reinou, mas intensificou o mal. Ele matou seus 70 irmãos. Olha só o que ele diz aí no 8:33, por favor. Vejam, de novo, pela 5ª vez. Só que nesse momento surge um rapaz chamado Abimeleque. Abimeleque era um dos muitos filhos de Gideão, mas ele era filho com uma mulher estrangeira de Siquém. E esta mulher que gerou esse rapaz resolveu ir até o pessoal de Siquém e falar, olha, é melhor que eu reine sobre vocês ou que os 70 reine. Então eles falaram, você. E ele foi lá e matou seus irmãos, 70 meninos. Olha só o que diz lá em 9:5. Deixa eu falar uma coisa, é estranho você estar olhando para o livro dos Juízes e vendo essas repetições de desvio, mas olha o que o Senhor já disse, olha o que ele disse depois em Oséias, capítulo, deixa eu ver se é o 4, versículo 7, não. Eu falei que ia gravar e não gravei. 13:7? Quem se lembra aqui que estava na oração aqui? Não é 13:7 não. Mas o povo inclinava o seu coração para desviar-se do Senhor. Quanto mais, olha o versículo 7 que diz, o 4:7. Quanto mais este povo se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Mas tem aqui o versículo que diz que este povo se inclinava, era inclinado a desviar-se do Senhor. Inclinado, ou seja, o seu coração era tendencioso, era um coração que amava fugir da presença de Deus. E esta questão é tão séria, é tão importante que a gente entenda isso, que nos leva a um ponto de vigilância. Se nós não fizermos aquilo que o Senhor quer e não nos alimentarmos disso, se dermos uma brecha, nós cairemos. Não brinque com o pecado, não flerte com o pecado. E não adianta você ficar enclausurado se você não se alimentar espiritualmente. O que mantém você firme é o alimento espiritual. 11:7. Eu sabia que era 7, mas não sabia qual que era o capítulo, né? 11:7. Obrigado. Olha o que diz: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim.
se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz, ninguém obedece. Esse povo é inclinado a desviar-se de mim. Então, é um histórico terrível. E aí você pensa assim, mas esse povo é assim mesmo. Mas só que pensa comigo um pouquinho, será que o político é corrupto? Vou te deixar um pouco assustado agora, o político não é corrupto. Oi? O político não é corrupto. Oi? O sistema? O que é corrupto? É o ser humano. Não é o político, é o ser humano. Quantas vezes a gente faz coisas aí. Eu me lembro uma vez, dizem que, e quem contou isso foi um presbítero, então é confiável, ele dizendo que estava conversando com a pessoa, e a pessoa dizendo, lá na igreja nós estamos num propósito. Meu pastor, não sei quem, estão num propósito. E aí ele contou que estando no propósito, surgiu o assunto de falhas no trânsito, e alguém disse, tive que pagar minha multa. Ele disse, não, eu e meu pastor fomos parados, e aí o meu pastor deu 50 para o guarda, e ele liberou a gente, no propósito. No propósito. Aí você fala, é o político? Não, é a pessoa. Agora, a pessoa está lá, tem muito mais chance, ele vai fazer muito mais. Isso eu vi. Eu estava na fila quando a gente podia ir no açougue, você lembra? A gente pode até hoje, você não pode comprar, mas pode ir, né, no açougue, não tem problema não. Eu estava na fila do açougue, aí peguei lá a minha senha, e aí um senhorzinho bem assim, com seus 70 anos, foi lá, pegou também. Eu ainda falei com ele assim, pega a outra. Não, a gente vai conversando aqui. De repente vem uma mulher com seus 35, 40 anos, e chega perto de uma que já estava sendo atendida e diz, Paz do Senhor, irmã, maravilha, que culto maravilhoso que é de ontem, o fogo desceu, foi poder demais, você viu aquilo? Vi, foi maravilhoso, glória a Deus, que não sei o quê, aqui, o pastor que é homem de Deus, blá, 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 blá. Aí deu um bocadinho, ela pegou o enunciado, fez o gesto para a mulher, fez de ela foi, pediu mais 1 quilo de carne, e ela foi, então, colocou lá, deu um bocadinho, ela pegou e saiu junto e foi embora. Ela furou fila. Ela é tão corrupta quanto aquele que rouba milhões. E o problema, ainda falando que era crente, né? Esse que é o problema. Então, este é um mal da sociedade corrompida. É isso que se tem no coração de um homem sem Jesus. É isso que se tem. Mas depois disso aqui, o que acontece? Vamos lá. O 6º desvio. O 5º é porque ali está demorando a passar. Juízes 10, 6 e 7. O povo tornou a prostituir-se com ídolos e afrontar o Senhor, que os entregou nas mãos dos moabitas, dos filisteus. Vamos lá, Juízes 10, 6 e 7, por favor. Ok, nas mãos do filho de Amon e dos filisteus. Então, 2 povos agora, porque o povo, de novo, se desviou, começou a seguir ídolos. Aí entra um homem chamado Jefté, que faz um voto precipitado. Ele oferece, aquele que primeiro aparecer depois da vitória, seria então oferecido ao Senhor.
Jefté, Juízes 8, 33, depois 9, 5. Ah, não, estou olhando aqui. Aqui é um texto maior, então não quero que leia tudo, não. Só para você olhar aí da sua Bíblia. Juízes 11, 30 a 40, relata o momento que ele retorna, e quando ele retorna, ele dá de cara com quem? Com a filha. E aí você tem uma discussão saudável, porém que não fecha. Um grupo seleto de teólogos respeitados dizem que ele não matou a filha, que ele apenas a consagrou para viver sem casamento o resto da sua vida, como virgem. Eu sou do clube de que ele realmente matou sua filha. Nós estamos mexendo com homens de honra, homens que preferiam morrer a ferir a sua honra. E quando ele então faz isto, para mim ele está realmente oferecendo, e ele realmente sacrificou a sua filha. Deus pediu isso? Não. Em momento nenhum você tem Deus pedindo. Deus confirmou que ele tinha que matar? Não. Era uma decisão pessoal, de honra. Nós temos alguns países que as pessoas que não conseguem alcançar sucesso, elas se matam. Porque para elas é melhor morrer do que ser envergonhado. Igualzinho o Brasil, né? Oxi, igual o Brasil. O Brasil não está nem para honra nem nada, né? Se ela faz um voto e se arrepende, foi precipitado, porque isso já aconteceu comigo. Aí eu fiz um voto, depois eu vi que eu estava igual que eu era nova convertida. Aí eu pedi perdão a Deus, falei com Deus, olha, fui precipitado. E recebi uma resposta na palavra de Deus de perdão. Aí quando eu ouço essa história aí, eu sempre lembro. Mas eu me sinto perdoado por Deus. Sim, Deus perdoa quando se arrepende. É por isso que a Bíblia fala, não devemos fazer votos precipitados. Cuidado com o voto, gente. Cuidado. Primeiro, o que Deus quer, literalmente, é a intensidade do seu coração. As outras coisas são consequências. A nossa justiça, se eu fosse usar um palavreado aqui, eu poderia assustá-lo, mas a nossa justiça exala odores, os piores. A sua obediência, o seu ato, o seu oferecer coisas, não tem nenhum valor meritório para Deus, porque sai de coração corrompido. Então, ao invés de a gente ficar falando, cuidado também para colocar Deus na parede. Vou orar 15 dias, se o Senhor me der, eu faço assim. Tem que ter cuidado. Agora, pode ser o seguinte, Senhor, eu tenho que tomar isso, mas eu só vou tomar a decisão depois de 15 dias de oração. Aí, sem problema. Mas se o Senhor não responder até 15, aí eu faço isso. Então, já está determinado. Não coloque Deus contra a parede, Deus não precisa disso. Sim, eu tenho que tomar uma decisão, a decisão é importante. Senhor, eu não vou tomar decisão sem antes orar muito ao Senhor, ler muita palavra do Senhor. E vou fazer isso por 15 dias, por 20 dias, por um mês, por 7 dias, não importa. Eu vou fazer isso. Mas não é assim, se o Senhor não me mostrar, eu faço. Não, eu vou orar e buscar, só vou tomar decisão depois, porque eu sei que o Senhor pode me iluminar. É diferente. Então, cuidado com votos. Alguém pediu?
Com certeza. Sim. Uhum. Uhum. Então, eu hoje, depois daquilo, nunca mais eu fiz esse tipo de coisa. Talvez também pelo fato de vir no catolicismo. Sim. E você tem hoje um perigo chamado Você tem o neopuritano, que é muito perigoso, mas o neopentecostalismo também. O neopentecostal é muito perigoso. Porque a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Esse misticismo carregado, isso é muito perigoso. Então, tenham cuidado com isso. Não coloquem aquilo que não é no lugar como se fosse. Quer ver uma coisa? Quando eu erro, o diabo me fez isso. Eu tive um mau pensamento. Foi o diabo. E às vezes é minha própria natureza carnal que não está sendo mortificada. E às vezes nós queremos culpar Satanás por uma culpa que é nossa. Eu conheço um casal, ele já morreu, mas no período que eles estavam muito envolvidos com coisas de demônios, sabe, se a mulher tropeçasse, o demônio me empurrou. Tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. E vou dizer uma coisa para vocês, meu maior inimigo não é o demônio. O meu maior inimigo é minha própria natureza, que ainda não deixou de existir, a natureza terrena, porque ela me engana. Então Jefté fez um voto precipitado, e Deus o levantou para livrar, ele livrou, mas ele teve que cumprir o seu voto dentro daquilo que ele havia prometido. Sétimo desvio, esse é o último para a gente fechar aqui, tá bom? Após a morte de Jefté, o povo tornou a fazer o que era mal perante o Senhor, pelo que entregou nas mãos dos filisteus. 13:1. Por 40 anos. 40 anos. Gente, Deus não vai deixar impune o seu pecado, a não ser que haja arrependimento, confissão e pedido de perdão ao Pai em nome de Jesus. E tem uma coisa, deixa eu falar, domingo que vem nós vamos pregar em Isaías 59. Quem se lembra? Eu sei que você sabe o texto, pode não se lembrar. A mão do Senhor, o rosto do Senhor não está virado, inclinado para que não possa ouvir e responder. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Gente, Deus, ele não inocenta o culpado. Ele é misericordioso, ele é gracioso, mas ele não inocenta o culpado. E vou dizer para vocês, Deus tem colocado no meu coração um novo tempo para a nossa igreja, e eu quero que vocês me ajudem a clamar por avivamento, clamar ao Senhor por sede, clamar ao Senhor porque Ele fará algo. E se você e eu queremos fazer parte, tomar parte nesse novo de Deus aqui, eu não quero nem na igreja Presbiteriana Nova Brasília só, eu quero na igreja do Senhor aqui espalhada nesse bairro, no município. Mas se você quer fazer parte, santifique a sua vida, clame por isso e santifique a sua vida, porque se você não santificar, você ficará de fora. Eu ficarei de fora se eu não me santificar. Então, preste atenção nisso, Deus fará algo. Se você quer fazer parte, santifique a sua vida. Clame por isso, santifique a sua vida. Quem que o Senhor levantou aqui? Sansão. E aí Sansão tem aquela história toda recheada. Um homem que foi chamado para ser diferente. E é aí que entra uma questão. Veja bem, até o próprio libertador com sérios problemas. Quem se lembra? Qual o primeiro problema que ele teve? Ele era o que mesmo?
Nazireu. O que significa isso? Isso, ele não podia tomar nada relacionado à uva, ele não podia tocar nenhum cadáver e nenhum animal morto. Qual foi o primeiro erro dele? Ele tocou no animal, ele comeu o mel que estava no animal, ele quis casar com uma mulher que não era de Israel. Aí ele foi e colocou fogo na lavoura do pessoal. Aí depois ele começou a ter relação com uma prostituta. E ela começou a engambelá-lo e ele achou, é isso que eu estou falando, homens, olha, valoriza a sua esposa, porque a mulher, quando ela quer, ela inclina o coração do homem para onde ela quer. Então, se a sua esposa tem sido o ajudante fiel, valorize a sua esposa. Dalila foi um jeitinho, até que o cara caiu. Estão lembrados que nós falamos da conjecturamos sobre por que Deus foi com Eva e não com Adão? Uma das coisas, a facilidade de chegar ao coração de Adão seria mais fácil através da mulher do que através da serpente. Certamente. É conjectura, tá? Conjectura. E aí você tem do capítulo 13 ao 16 mostrando a história, e por causa dos seus pecados algumas coisas aconteceram. Ele perdeu a esposa, depois ela traiu ele, né? Teve que contar para o outro que era o enigma. Depois ele foi preso. E quando ele foi preso, o que aconteceu com ele fisicamente? Furaram os 2 olhos dele. Mas o quê? E colocaram ele para puxar engenho, moecana. E aí então ele vai, percebe o que Deus estava fazendo, ele vai para o templo, um dia que o pessoal colocou ele como um troféu, para se alegrar. Então ele ora ao Senhor, o Senhor lhe devolve a força, e ele derruba aquele prédio e mata ali aqueles que estavam adorando outros ídolos e zombando dele. Perceberam bem? Não brinque com Deus, não brinque com o pecado. Em nome do Senhor Jesus, como pastor desta igreja, como seu pastor, visitante também está aqui. Eu não sou seu pastor, mas lhe aconselho, não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado. Lembro-me de certa história de que um pastor saiu com muitos jovens para um acampamento, e lá no retiro do acampamento, eles estavam o local das meninas e o local dos meninos. Tinha um casal da igreja muito crente, namorados, e eles estavam ali orando, cantando, fazendo um momento de cânticos. E quando chegou no final, o pastor disse, bom, agora meninas vão dormir, meninos vão dormir. E aquele casal disse assim, não pastor, eu e nós aqui vamos ficar, nós dois aqui, para a gente ficar em oração. E o pastor falou, nem pensar. Aí a moça, né, sentiu-se ofendida e disse, o senhor está pensando que eu sou daquelas? Ele disse, você não teve oportunidade. E sim, nós somos terríveis, por isso não podemos brincar com o pecado. Precisamos consagrar a nossa vida, porque muitas coisas, pastor, não, as coisas que acontecem não tem a ver com pecado, não. Tem a ver com pecado geral, tudo. Mas existem algumas coisas, sim, que tem a ver com um pecado específico. Então, consagre a sua vida, porque Deus pode usá-lo e abençoá-lo muito mais quando você está com a sua vida totalmente consagrada. Deixa eu contar uma historinha para vocês. O meu pai, agora, dia 20, se Deus permitir, ele e minha mãe completarão 70 anos de casamento. Eles moram na mesma casa, não na mesma casa porque construíram uma casa nova, mas assim, saiu daqui para o lado. E moram ali há 70 anos. E o meu pai tem todos a inteligência de cuidar das coisas. Ele sabe o que fazer, quando fazer, onde fazer. E tem uma água que sai do meio de uma mata, e ela é canalizada,
E ele sabe justamente, quando para de vir água, ele sabe os pontos que ele vai tocar. Então ele vai, tocou num, viu que tinha água, desceu um pouco, tocou, viu que não tinha, então estava naquele meio. E ele então resolveu cortar a mangueira e cortou justamente onde estava o problema. Sabe qual era o problema? O problema era uma bucha de pequenas raízes. Veio a primeira, parou ali. A água continuou passando normalmente. Veio a segunda e parou também. E foram parando. E de repente a água não passava. Se você não cuidar, as raízes do pecado, pequenos pecados, pequenos detalhes, vai atrapalhar a sua vida com Deus. Você pode ser muito mais abençoadora do que você é, do que eu sou, se nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Este homem não consagrou e pagou caro. Pagou caro. Os prazeres que ele buscou nas mulheres foram tirados dele e todo o jugo foi colocado sobre ele, inclusive a sua própria morte. E diz a Bíblia que ele matou mais na sua morte do que ele matou em vida, ali com aquele desabamento, quando ele destruiu aquele templo. Conclusão: o coração humano após a queda inclina-se para o mal porque é a sua natureza. Não adianta. Sem o freio de Deus, a humanidade já teria se autodestruído. Saiba disso. E nós, sem o Espírito Santo operando, seríamos uma tragédia. Só o Senhor pode purificar o nosso coração. Veja, Deus tem feito algo para o nosso coração, para a nossa vida. É por isso que nós cantamos, acho que a Ana Júlia está dormindo ali, né? Não dá para a gente cantar, repetir não. Mas qual foi um dos cantos que nós cantamos aqui? Que tem a ver com isso aqui. Toma o meu coração e toda a minha vida. Nós não tínhamos combinado. Eu não tinha combinado com a tia Denise sobre o texto. Então você precisa consagrar a sua vida, porque Deus quer usar essa igreja, quer usar o povo desse bairro. E o meu sonho é que os bares do nosso bairro se fechem. Que os pontos de entorpecentes desapareçam. E que aqui nesse bairro o Senhor seja reconhecido como o Senhor que operou um grande milagre de santificação, de libertação. Se você quer fazer parte desse povo, santifique a sua vida. Porque senão, Sansão é o nosso exemplo. Deus nos abençoe. Amém.